A paz de Jesus e o amor de Maria. Vamos meditar mais um pedacinho do Catecismo da Igreja Católica, para quem assim tiver o interesse em conhecer um pouquinho mais sobre essa rica doutrina que nós temos na Igreja Católica. Iniciemos com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E assim nós vamos dar início, continuar na verdade, o tema que nós iniciamos no primeiro vídeo, aonde nós estamos na primeira parte, e estávamos falando do primeiro capítulo, o homem é capaz de Deus. Sim, o homem é capaz de Deus? Será que você já se fez essa pergunta? O homem é capaz de conhecer a Deus? O homem é capaz de estar em comunhão com Deus, em união com Deus? Sim, nós somos capazes, com certeza, e Deus ainda deixou duas vias de acesso para nós conhecermos a Ele, né? E essas duas vias de acesso que hoje nós vamos falar um pouquinho. Quais são essas duas vias de acesso que estão aqui no Catecismo da Igreja Católica? Logo no início, o Catecismo nos explica que nós temos duas vias, dois caminhos seguros para conhecermos a Deus e saber que Ele realmente está presente no nosso meio, né? Então, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 31, ele diz assim: criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e a amar a Deus, o homem que procura Deus descobre certas vias para aceder ao conhecimento de Deus. Quais são essas vias? Nós temos duas vias, né? E aqui nesse parágrafo diz assim: criado à imagem de Deus, a imagem e semelhança. Lá no livro de Gênesis, logo no início da palavra de Deus, a palavra diz que nós fomos criados. Deus diz assim quando cria, quando está criando, no ato de criar o mundo, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus, e aí está um dos pontos importantes para a gente entender que nós somos capazes de estar em comunhão com Ele, de entrar em comunhão com esse Deus que é amor, que é criador, que é maravilhoso. Né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Logo para entendermos, né? Ser imagem e semelhança de Deus. Então, eu separei aqui um pequeno texto onde diz assim: o homem é uma criatura racional, pessoal, criativa e moral, com quem o próprio Deus compartilha seus atributos comunicáveis. Ele possui vida proveniente de Deus e potencial para se relacionar com Ele. Então, nós seres humanos somos as únicas, vamos dizer assim, criaturas de tudo aquilo que Deus criou. Nós, os homens, os seres humanos, somos os únicos capazes de amar, de entender, de pensar, de criar coisas novas, de se relacionar entre nós, né? E de se relacionar com o próprio Deus. Essas características, essas capacidades que nós seres humanos temos, é justamente o que nos faz imagem e semelhança de Deus, né? Se nós formos procurar depois nos escritos de grandes doutores da Igreja, né, São Tomás de Aquino e tantos outros, eles vão explicar de maneira mais profunda, vão explicar de maneira mais detalhada, às vezes um pouquinho mais complicado de nós entendermos. Porém, a essência é essa, que nós somos capazes, nós somos... A imagem e semelhança significa justamente que nós somos capazes de amar, capazes de nos relacionar, capazes de entrar em harmonia conosco, entre nós seres humanos, mas também com o próprio Deus, né? É uma capacidade que só nós seres humanos temos, e isso nos torna imagem e semelhança de Deus, que também é amor, que se relaciona, que cria, que faz, que criou tantas coisas e continua criando. E nós seres humanos também temos capacidade de amar, perdoar, nos relacionar, criar coisas incríveis, né? E aí continua esse texto assim: assim os seres humanos são capazes de expressar vontades, tomar decisões, avaliar situações, demonstrar emoções, pensar de forma lógica e racional, exercer domínio, possuir responsabilidades e criar coisas incríveis. Vejam, todas essas características nos tornam realmente semelhantes a Deus, que é Criador, né? Que ama, que pensa, que exerce funções incríveis, que fez o mundo do jeito que ele é, e por isso nós também temos essas capacidades.
Claro, não na dimensão de Deus, porque somos limitados, somos seres humanos, mas nós temos sim capacidade interior de buscar essa relação com Deus maravilhoso e supremo que é Ele, ok? E aí voltando nas duas vias que Deus nos deu para que nós possamos conhecê-lo, para que a gente tenha essa aproximação dele, Deus nos deixou duas vias seguras de aproximação dele. E quais são? Então essas vias para chegar a Deus têm como ponto de partida a criação, tudo aquilo que ele mesmo criou, né? A criação maravilhosa, esplêndida que Deus fez e que está ao nosso redor a todos os momentos, a todo instante. A gente abre os olhos e enxerga a grandiosidade de Deus, né? E a primeira via, então, é o mundo criado, as coisas criadas por Deus, a natureza, os animais e tudo aquilo que quando nós contemplamos, nós podemos parar e pensar, nossa, que lindo e maravilhoso. Como isso está aqui nesse momento, né? Quando você vai para uma praia, ou para uma cachoeira, ou para um lugar assim inigualável de beleza, quando você olha e contempla aquilo, o que você imagina? Né? A gente pensa, que incrível, como que alguém pôde criar tudo isso? Sim, Deus pôde criar, Ele sim é o Criador de todas as coisas, né? E ninguém mais, nenhum ser humano pode criar algo da natureza, né? Hoje a ciência é capaz de tantas coisas, né? Pode-se clonar, pode-se fazer muitos trabalhos científicos, experiências, como hoje tem sido feito, mas o ato de criar da origem vem de Deus, né? E o ser humano, o próprio ser humano, nós somos uma via para estar em contato com Deus. Nós somos, porque nós somos incríveis também. Mesmo nós muitas vezes não nos conhecemos. Na verdade, a gente não se conhece como deveria, né? Nós não conhecemos as nossas capacidades totais como nós deveríamos. Tudo aquilo que nós temos dentro de nós de maravilhoso, de grandioso, vem de Deus e nós não conhecemos muita coisa, né? Estamos ainda em busca de saber quem somos nós. Quantos estudos ainda hoje é feito sobre o cérebro humano, sobre as habilidades que o ser humano possui dentro de si, né? E quem é que criou o ser humano com esta grandeza? Deus. Então, o próprio ser humano também é uma via de acesso ao conhecimento de Deus. Parar para pensar e contemplar em si que as nossas capacidades são gigantescas, imensas, e que quem é que nos fez assim? Quem foi capaz de nos criar desta forma? Cada ser humano diferente do outro, com suas habilidades e com habilidades diferentes uns dos outros, capacidades diferentes, experiências diferentes, e nós todos somos uma grande via para chegar à conclusão de que realmente Deus existe, né? A palavra de Deus nos diz sobre o mundo, né? Lá em Romanos 1, versículo 19 a 20, diz assim, sobre o mundo. O que se pode conhecer de Deus é manifestado entre eles, pois Deus lhe revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade, a divindade de Deus, o poder de Deus, tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas. Se você para observar um inseto, uma abelha, por exemplo, como é perfeita a harmonia, a sociedade das abelhas. Quem é que criou essa perfeição entre esses animaizinhos tão pequenos, entre esses insetos, né? A sociedade das formigas, né? Se a gente parar para observar a grandeza que existe ali entre esses seres tão pequenininhos, né? E se a gente parar para pensar sobre a vida de todos os seres vivos, as plantas maravilhosas, como é que elas mesmas se reproduzem, né? É o próprio Deus que fez isso, e se nós pararmos para observar e contemplar, nós vamos perceber, puxa, realmente existe um Deus, existe
alguém que criou tudo isso. E esse alguém é o nosso Deus, certo? Olhando para a criação, olhando para o mundo, nós podemos sim chegar ao conhecimento de Deus, né? Como também o homem. E aí o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 33, ele diz assim: com a sua abertura à verdade e à beleza, com o seu senso do bem moral, com a sua liberdade e a voz da sua consciência, com a sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Sim, se nós pararmos para contemplar a nós mesmos, né, nós vamos nos interrogar então sobre a existência desse Deus. Mas, colocando aqui uma observação, né, hoje no mundo que nós vivemos, né, infelizmente essa abertura à verdade, à beleza, que é algo que deve ser algo natural em nós, hoje ela é um pouco camuflada, é um pouco desviada por motivo de tantas informações e tantas realidades que foram surgindo e que, de certa forma, causam uma certa nuvem na nossa compreensão sobre o que é a verdade, sobre o que é a beleza. Hoje qualquer coisa é verdade, né? Existe na nossa sociedade hoje um certo relativismo sobre a verdade, né? Beleza, hoje qualquer coisa é beleza, né? E se nós pararmos para pensar, há uns séculos atrás, verdade tinha uma explicação, beleza também tinha uma lógica para seguir, né? E com o senso de bem moral também hoje nós temos dentro da nossa sociedade muitos campos, né, aonde se aplica a moral e que às vezes não é bem a moral como se ensina e como se como assim Deus deseja que nós vivemos, né, dentro de uma moral cristã, certo? E com até a própria nossa liberdade, hoje a nossa liberdade ela é um pouco limitada, por quê? Porque hoje nós, sem a gente perceber, sem nós percebermos, nós estamos praticamente que bitolados e escravizados por tantos sistemas, né? Como por exemplo, a própria tecnologia, a gente precisa dela, sim, ela é positiva, sim, ela é maravilhosa, sim, mas se nós não cuidarmos, nós também podemos perder a nossa liberdade para as redes sociais e a tecnologia de hoje, né? Então, talvez hoje a via do homem como busca da verdade de Deus está um pouco limitada, justamente porque nós temos todos esses, vamos dizer assim, empecilhos, todos esses obstáculos para ultrapassar, para que a gente consiga realmente encontrar esse Deus por meio de nós mesmos, do ser humano, né? E aqui então fica a nossa dica, quem sabe o meu desejo, né? Quem sabe até a vontade do próprio Deus, quem sabe nós pararmos um pouquinho para refletir, meditar durante o nosso dia, no fim do dia, no início do dia, parar para pensar quem sou eu, quem somos nós, seres humanos, né? Qual é a minha dignidade como ser humano. Quando Deus me criou, Ele me criou como a imagem e semelhança dEle. A imagem e semelhança para amar, respeitar, dialogar, entrar em comunhão com outros, mas também em comunhão com Ele. Quem sabe parar um pouquinho durante o dia para fazer essa reflexão? E aí sim nós vamos encontrar o verdadeiro Deus, né? Ter consciência de que Ele está no nosso meio e não só no nosso meio, mas também mora no mais íntimo de nós. Santa Teresa d'Ávila dizia que nós temos dentro de nós um castelo com muitas moradas, e o rei se encontra no último aposento, lá, bem lá dentro de nós mesmos. E quanto mais dentro de nós entrarmos, mais perto desse rei nós estaremos. E esse rei é o nosso próprio Deus, talvez não, é sim a pessoa de Jesus Cristo, nosso grande Senhor, né? Que é Deus, é Filho de Deus, mas é Deus. Ele habita em nós, Ele está em nós. Fica aqui então
o meu convite a essa interiorização, a essa busca de Deus dentro de nós e também essa busca de Deus ao nosso redor, buscando na natureza, nas coisas belas e maravilhosas que o próprio Deus criou para nós. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.